Fala moçada, olha ele aí de volta, professor Laurens na área. Tudo bem com vocês, pessoal? Tudo beleza? Olha só, na aula de hoje nós iremos trabalhar, gente, agora as progressões aritméticas, né? A chamada PA, né? Então, vulgo PA. Então veja, o que é uma PA? O que é uma progressão aritmética? Olha só, tem aqui na tela um conceito bem rápido, tá? Na questão de PA, de progressão aritmética. Então veja, uma PA é uma sequência numérica em que cada termo a partir do segundo ele é igual ao anterior mais uma constante, né? A qual nós damos, por exemplo, o nome de razão da PA e denotaremos por E. Então veja, eu li para vocês bem rapidinho esse conceito, mas olha para o quadro, olha que bacana este exemplo aqui, ó, né? Então, por exemplo, aqui, ó, o número 2,4, olha para esta sequência aqui, ó, 6,8 e que tal agora fazer o seguinte, olha, vamos colocar uma reticências, tá? Então, olha, observe a sequência 2, 4, 6, 8, né? Isso aqui é uma chamada PA, né? Então, qual é a principal característica, pessoal, de uma PA? Primeiro, é uma sequência, legal, né? Agora, essa sequência aqui, ó, notem que de 2 para 4, notem que de 4 para o valor de 6, né? De 6 para o valor de 8 e assim por diante, há um aumento, né, gente, de um valor, tá? Esse valor é uma constante e sempre vai ser igual, tá? Então, por exemplo, ó, de 2 para 4 houve um aumento de 2, um aumento, uma soma de 2, né? De 4 para 6, aumento de 2, de 6 para 8 é um aumento de 2. Então, notem que aqui você vai ter então uma chamada razão. É sempre um número constante, que eu chamo de R, tá? Esse R aqui, ó, é chamado de razão. É chamado de razão, tá? E sempre é um número constante. Então a razão é equivalente ao valor de R. E notem, nesse caso aqui, ó, é bem simples de você encontrar o valor do R, né? De 2 para 4, de 4 para 6, de 6 para 8, aqui esse número constante é equivalente ao número 2, tá? Então uma sequência em forma de PA é essa. Uma sequência em que, por exemplo, sempre o segundo termo, o terceiro, é o valor anterior mais um valor constante, que é chamado então de razão. Nesse caso em específico, é o número 2. É o famoso, olha, vai de 2 em 2, né? Vai de 2 em 2. É isso, é uma PA, tá? E lembrando dos conceitos de sequência, como PA é uma sequência, você pode falar o seguinte, ó, o número 2 é o primeiro termo, que eu chamo de A1, né? O número 4 aqui, ó, é o segundo termo, que eu chamo de A2, eu chamo de, por exemplo, A2. O número 6 é o terceiro termo, que é o A3, né? O número 8 é o quarto termo, A4, e assim por diante. Então, uma forma bacana, pessoal, de você encontrar o valor da razão, claro, em algumas situações como essa aqui, ela fica muito evidente, né? De vai de 2 em 2, tá? Mas há questões, por exemplo, que os números são negativos, estão em forma de fração, em forma de número decimal. Então, uma estratégia legal de você encontrar essa razão, que é um número sempre constante, é você pegar o seguinte, ó. Pega um número, um termo no caso, exceto o primeiro, tá? E subtraia do seu antecessor. Então, sempre que você pegar um termo e subtrair do antecessor, sempre você vai encontrar a razão, tá? Olha, você poderia, por exemplo, pega o terceiro termo e subtraia, por exemplo, do segundo, né? Você poderia também, no caso aqui, pessoal, pegar, por exemplo, o quarto termo e subtrair do terceiro, tá? Então sempre você vai ter então nessa diferença que o valor da razão. Como a razão sempre é constante, na PA é obrigatório, tá? Que a sua razão nesse caso fique constante. Então, tanto faz, tem um termo, exceto o primeiro, e subtrai do antecessor, você encontra então a questão então da razão. Perfeito? Então vamos analisar agora, já que você entendeu esse conceito inicial de progressão aritmética, 2, 4, 6, 8, claro, nesse caso o próximo termo, que é o quinto, vai ser equivalente ao número 10, né? Que vai de 2 em 2. É você acrescentar mais duas unidades, ou você aumentar uma razão, tá? Mas vamos lá. Eu quero agora passar para vocês aqui, gente, explicar para vocês agora alguns tipos de progressões aritméticas, tá? Então existem alguns tipos de progressões aritméticas. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos escrever aqui, ó, nós temos então alguns tipos, né? Não é só uma PA assim meio que comum como essa, existem vários tipos, tá? Uma delas, por exemplo, olha para essa sequência aqui. Botar aqui o número 3, fazer com um número diferente, tá? Então, por exemplo, aqui, ó,
o número 1, o número 5, o número 9, né? O valor de 13 e vou colocar aqui, pessoal, uma reticências, tá? O primeiro tipo de PA, que é o mais conhecido, que é o mais recorrente, o mais utilizado, é isso aqui, ó, 1, 5, 9, 13. Então vejam, para você encontrar a razão dessa PA, para a gente criar uma classificação e tudo mais, né? Então veja, caso você queira encontrar o valor da razão, nós temos então o seguinte, ó, razão dessa PA, que é o R, você pega um termo e subtrai do antecessor, né? Ou você pode pegar o valor de 9 menos o valor de 5, tanto faz, né? Ou, por exemplo, você pode pegar o número 13, né? 13 menos o valor de 9, tanto faz, tá? Você pegando um termo e subtraindo o pessoal do antecessor, não sendo claro o primeiro termo, você vai encontrar a razão, tá? Então, 5 menos 1, 9 menos 5, 13 menos 9, tá aí, ó. Esta razão, ela vai ser equivalente ao número Q, ao número 4, né? Então, aqui você pode falar assim, olha, esta PA aqui, ela tá indo de 4 em 4, tá? Gente, sempre que você tem uma progressão aritmética em que, por exemplo, a razão é um número maior que o número 0, tá? A tua PA é chamada de progressão aritmética crescente, né? Olha como faz sentido, né, pessoal? Então, quando você tem, por exemplo, uma razão maior que 0, a tua PA ela sempre vai ter uma sequência de valores que estão crescendo, né? Então, por exemplo, ali, ó, 2, 4, 6, 8, 1, 5, 9, 13, né? Depois o 17, 21. Então, sempre que você tem uma razão, como está somando, né, gente? O que acontece, a tendência é que os valores da sequência sejam cada vez maiores, ou seja, você tem uma chamada crescente, né? Outro exemplo aqui, ó, um outro tipo de progressão aritmética, olha que bacana essa outra PA, né? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos colocar então o valor aqui de 10,5,0 e vou colocar aqui, pessoal, uma reticências. 10, 5, 0, né? Então, vamos calcular aqui, pessoal, agora qual seria a razão dessa nossa sequência, né? Então, para você encontrar essa razão, vamos de novo lá. Então, razão, ela vai ser equivalente a quem? Pega um termo, por exemplo, o número 5, não pegue o primeiro, tá? E subtraia do antecessor. Aí você pensa, nossa, Laurence, tá gerando uma razão negativa? Pode acontecer? Pode, que é o segundo caso, tá? Então, você poderia pegar o elemento 0 aqui, ó, menos o antecessor, tá? Então, você pega um termo e sempre subtrai do antecessor, tá? Do termo anterior. Então, 5 menos o 10 ou 0 menos o 5, esta razão aqui, ó, vai ser equivalente ao número menos o 5, tá? Então, a próxima situação aqui, ó, se, por exemplo, a tua razão for um número menor que 0, tá? Valores menores que 0, ou seja, negativos, o que acontece? A sua PA, né? Esta PA aqui, ela vai ser uma PA do tipo decrescente, né? Do tipo decrescente. Olha, a PA decrescente é aquela, por exemplo, que se você fazer observação, a cada termo que você vai evoluindo, vai avançando, ele fica cada vez menor, né? Porque se a razão é um valor negativo, somar um valor negativo, ele fica cada vez mais negativo. Por isso ele decresce, né? Decrescente. Tudo bem? Beleza? E tem uma outra que é bacana também passar para vocês, é a seguinte. Olha para essa PA aqui, ó. Essa próxima PA bacana de passar para vocês, ó. O valor, por exemplo, de 8,8 e, por exemplo, vou colocar reticências. Aí você pensa, Laurence, não tem como, né? Não faz sentido. Como que isso aqui é uma PA? Na verdade é uma PA, né? Ó, é uma sequência em que, por exemplo, a razão tem que ser constante. Essa é a ideia, né? Então, para PA, no caso ser uma PA, uma sequência em forma de progressão aritmética, é que haja uma sequência, uma lógica e que a razão seja constante. Um número sempre igual, né? A diferença entre os termos da sequência sempre tem que ser um valor igual, né? Essa chamada razão. Então, observa lá, para você encontrar o valor da razão aqui, ó, razão vai ser equivalente a 8 menos o 8, né? Aqui, por exemplo, 8 menos o 8, que vai ser equivalente ao número 0, tá? Então nós temos aqui uma outra situação, quando, por exemplo, a razão, no caso, é um valor de 0, tá? Então a razão, por exemplo, ela sendo equivalente ao número 0, o que acontece aqui? Acontece que a tua progressão aritmética, ela vai ser constante, tá aqui, ó, constante. Então uma PA constante é aquela em que a razão é equivalente a 0. Olha como faz sentido.
Olha, somar razões. Na soma, o elemento neutro é zero, né? Somar com zero é sempre o próprio elemento. Então, com isso, razão equivalente a zero, a tua PA ela se torna constante, né? Então, com isso fica bem simples de você tirar essa última conclusão aqui, ó. Também parece não ser, mas é uma progressão do tipo aritmética. Entendido? Beleza? Uma outra característica legal, pessoal, de você pensar, por exemplo, em PA. Observa aqui, gente, 2, 4, 6 e 8. 2, 4, 6 e 8. Vamos observar esses três primeiros termos, ó. 2, 4 e 6, ó. 2, 4 e 6. Observe o seguinte, que se você verificar o número 4 aqui, ó, que é o termo central, é você pegar o número 2 mais o número 6 e dividir por 2, tá? Então, um detalhe importante que vale a pena reforçar para vocês é que quando você pega três elementos consecutivos de uma PA, o termo central é sempre a média aritmética dos dois termos da ponta. Fez sentido? Então, ó, 2 mais 6 dá 8, dividido por 2 dá 4. Né? Verificando esses três próximos termos, 4 com mais 8 dá 12, dividido por 2 dá 6, tá? Então, com três termos consecutivos aí, gente, o termo central é chamado então de média aritmética, né? Média aritmética de quem? Dos termos, por exemplo, que estão na extremidade, tá? Somos 2 da extremidade, divide por 2 você encontra o termo central. Beleza? Então aqui você teve alguns tipos de PA, né? Algumas classificações e algumas características do tipo das progressões aritméticas. Então nos encontramos aí no próximo, né? Na próxima aula para a gente continuar o tema de PA. Valeu, aquele abraço para vocês e até lá, gente.